Olá! O capítulo 5 do livro Filosofia do Direito de Wayne Morrison vai tratar um pouco das contribuições do historiador e filósofo escocês David Hume para o estudo da epistemologia da razão e para a ciência moderna, né? Ele que se posicionou numa vertente mais cética e conservadora, enquanto outros filósofos e pensadores do período se dedicavam a defender o uso da razão como método mais eficaz para a compreensão dos fenômenos e para o progresso social. Wayne Morrison ele vai passear por dentro das duas mais célebres obras do autor, que são o Tratado da Natureza Humana e Investigação do Entendimento Humano, para demonstrar um pouco mais do ceticismo radical de Hume, que visava, sobretudo, desmascarar as pretensões da razão e se tornar a nova guia da modernidade, como bem sugere o título do capítulo. O Hume ele se rejeitava a criar visões utópicas futuristas ou muito fantasiosas e abstratas, e focava mais na realidade, na vida comum, esta que, segundo ele, não se fundamentava na razão pura, porque para ele a razão pura em nada contribuiria para a compreensão do mundo, mas sim nos costumes, nos hábitos, na tradição da vida comum, na experiência e na observação. O Wayne Morrison ele vai tentar traçar um pouco do raciocínio de Hume, que é melhor explicado no Tratado da Natureza, e o Hume ele admite que para se chegar ao conhecimento, para ir em busca do conhecimento, os indivíduos devem inicialmente se desprender de algumas crenças em ídolos religiosos ou preceitos metafísicos e de ordem abstrata para substituí-los por determinadas verdades, verdades essas provenientes da experiência do eu empírico. Esse eu empírico que, segundo ele, é constituído por uma massa confusa e desestabilizadora de emoções e percepções, ou seja, não é uma base segura, não é confiável. É por esse motivo que o Hume ele vai aconselhar os indivíduos a se basearem, a confiar nos fatos do mundo. Porém, o Wayne Morrison ele chama atenção para essa contradição, porque perceba, ao passo em que o eu não é passível de confiança, logo os fatos que são originados e organizados pelo eu, através das nossas percepções, também não se mostram confiáveis. O Hume ele vai admitir essa contradição e vai sugerir duas alternativas. Ou os indivíduos recuem para uma passividade bem mais nihilista, ou eles continuam vivendo as suas vidas segundo o que guiam o senso comum e a tradição da vida comum, e essa segunda alternativa para o Hume se mostra bem mais ideal. David Hume, quanto à concepção do conhecimento, ele diz que parte de duas fontes diferentes da nossa percepção, que são as impressões e as ideias. Essas impressões nada mais são do que os dados fornecidos pela nossa percepção sensorial, que podem ser internos, né? Podem ser internas, como sentimentos de dor e prazer, ou externas, como fornecidas pelos nossos sentidos, como olfato, paladar, visão, enfim. Já as ideias são essas impressões, só que da forma como elas são representadas na nossa mente, conforme nós lembramos ou imaginamos. A lembrança de um dia na praia, por exemplo, é uma ideia. Então, essa impressão é a causa direta da ideia surgida na nossa mente. A lembrança de uma impressão, por exemplo, é o que forma a noção da coisa vivida ou experimentada na prática. A experiência sensorial de um limão, por exemplo, o seu cheiro característico, a sua cor, o seu sabor, né, azedo, são esses elementos que formam a noção do que se diz ser um limão. Então, em poucas palavras, são os sentidos que fornecem material necessário para a formação do conhecimento, que possui correlação direta com a realidade. O Wayne Morrison vai tratar um pouco da divisão do conhecimento que Hume estabelece, porque para ele há dois tipos de conhecimento: os conhecimentos das ideias ou das relações entre as ideias, e o conhecimento dos fatos ou questões de fato, como preferir chamar. Relativo ao primeiro tipo de conhecimento, conhecimento das ideias, são referentes aos conhecimentos relativos à geometria, à álgebra, à aritmética, em que afirmações dessas naturezas, né, são facilmente declaradas corretas. Por exemplo, demonstrativamente a relação entre os lados de um triângulo retângulo, o quadrado da hipotenusa corresponde à soma dos quadrados dos catetos, ou 5 vezes 3 corresponde à metade de 30. Essas afirmações são facilmente declaradas corretas mesmo que não existam na realidade, mesmo que você não veja um triângulo por aí. Já a segunda categoria, as questões de fato, são de uma natureza referente a como as coisas são de fato no mundo, e a elas dizem respeito toda a relação de causa e efeito. E essa causalidade para o David Hume são que fundamentam a experiência, o conhecimento empírico. Então, por exemplo, a proposição que diz que a pedra esquentou porque foi exposta ao sol. A pedra esquentou
foi exposta ao sol a causa. Essa afirmação representa duas impressões que são relacionadas através da relação de causalidade. Porém, o David Hume atenta que nem sempre essas relações elas vão partir de uma lógica dedutiva. Por exemplo, imagine que você esteja segurando uma pedra em sua mão e você de repente a solta. O que você espera é que essa pedra caia no chão, certo? Então, mas você também poderia naturalmente pensar que essa pedra ficaria planando ou criaria asas e voaria. A nossa imaginação conseguiria conceber esse tipo de pensamento. Então, mesmo que seja logicamente impossível de acontecer, ainda é algo concebível concebível pelo nosso intelecto. Então, qual seria a fundamentação do conhecimento empírico? A causalidade. E qual seria a fundamentação da causalidade? Para o Hume, nada mais são do que os costumes e os hábitos de verem determinados fenômenos acontecerem. Então, eu posso dizer com toda certeza que a pedra vai cair no chão porque eu já vi esse fenômeno acontecer e eu sei que cai no chão porque eu a soltei da minha mão. Bom, eu vou dar continuidade à fala da Anabel. Eu me chamo Yasmin e sou a dupla dela. E esse final de capítulo tem 6 subtítulos principais. E o primeiro deles fala sobre o papel ativo da memória. Bom, a memória pode ter um papel ativo, capaz de criar uma ficção a partir de uma imaginação, de uma lembrança ou de uma reflexão sobre percepções passadas, e atua nos salvando de armadilhas de algo que foi falsamente anunciado como verdadeiro, já que quando a gente não sabe, a gente tende a imaginar algo desconhecido e misterioso. Ela também pode atuar como passiva, mas que usa ativamente a narração, já que através disso ela consegue atribuir sentido à história. A narração para ele é dividida em duas formas, e uma é como um elemento de interação social, já que alguém no meio social é sempre ligado a conceitos de outros adquiridos através de lembranças e padrões de ideias que uma pessoa tem ao longo da vida. O segundo tópico, há uma quebra do pensamento de um sistema moral, pois o conhecimento, ele tenta vincular o conhecimento de uma base transcendental religiosa por uma base natural, já que para ele o homem não deve se voltar a uma razão abstrata, e sim à inerência de suas paixões e desejos naturais, que estruturam a sociedade civil. Então é necessário entendê-las para se ter um bom guia das instituições da sociedade, ao invés de ficar seguindo uma base religiosa. Então ele afirma que tem que ter uma base empírica, e as indagações do homem devem ser pautadas em situações da vida comum, ao invés de ficar focando num todo, já que para ele a verdadeira filosofia não está interessada em ficar oferecendo teorias de total abrangência. Em terceiro ponto, ele começa falando com a causa de causa e mecanismos secretos que, podendo eles ser descobertos, provocam uma mudança de atitude nossa com o mundo, o que transforma uma ordem natural supersticiosa em apenas objetos regidos por relação de causa e efeito, o que faz com que nós coloquemos o respeito ou um temor religioso em segundo plano e que seja facilmente substituído. Ele continua então abordando um cenário que a ordem social e a autoridade são unidas pela consciência social dos indivíduos e pela estrutura narrativa, o que faz com que ambições futuras e passadas sejam padrões sociais. E, segundo ele, nem todos podem pessoalmente participar do processo político, o que faz que seja necessária uma representação constitucional, além de regras de justiça com sólida autoridade, o que seria combinado como direito, que tem papel básico de proteção às regras. E quanto mais reflete o hábito e o costume de um todo, mais justo o direito se torna. O quarto ponto começa falando sobre a sociedade perfeita, que pode ser alcançada por meio de uma reforma gradual e não por uma revolução ou um evento. E para ele é necessário regras rígidas,
devido à nossa condição humana. E aí ele cita então: se pudéssemos substituir a escassez material pela abundância, ou se todos dedicassem aos outros a mesma atenção e afeição que dedicam a si próprios, a justiça e a injustiça seriam igualmente desconhecidas entre os homens. Continuando nisso, o David compara a felicidade com um muro que deve ser erguido por muitas mãos, sendo feito de forma lenta. E ele classifica como um processo de indiferença intencional dos indivíduos, sem grandes reivindicações, que evita visões utópicas de uma democracia, que ele tinha uma profunda aversão, já que essas mudanças implicavam grande perigo, e que é necessário uma tradição e uma autoridade sem a intervenção do Estado, o que seria resumido num institucionalismo, que o dever fundamental é do cidadão e que possui uma moderação política e não tem fanatismo partidário, de políticas partidárias. No próximo tópico, o quinto, ele afirma que o poder político humano, seus hábitos e suas crenças precisam ser regulados e inseridos no contexto de regras e expectativas padronizadas, já que, para ele, uma sociedade livre é uma sociedade de boas leis e cidadãos disciplinados que aprenderam a controlar seus desejos e paixões. Ele também afirma que as regras de justiça, apesar de serem artificiais, elas surgiram naturalmente, mas não como algo racional como um contrato, mas um mecanismo natural de transformação. A sociedade então não surge de uma forma súbita, e sim a partir da obediência às regras de justiça. Dessa forma, a intenção de outros não é o suficiente para explicar a evolução e operação do sistema de justiça. Então, todos eles estão dentro de um fluxo natural, sendo necessário se ajustarem ao sistema. E há também o desenvolvimento empírico e natural do direito que protege a lei de mudanças fáceis e eventuais parcialidades, sem que haja uma referência externa ou uma existência de um Deus para que tenhamos um senso moral. Por fim, ele começa com uma pergunta de como é possível construir um sistema baseado no sentimento sem se tornar algo subjetivo ou relativo. E aí ele responde dizendo que os homens possuem um sentimento moral, que louvam e censuram as mesmas ações, e a razão é algo secundário. Dessa forma, ele rejeita a hipótese de regras morais, pois ele acredita que a concepção de sentimento e solidariedade é superior à regra, e o que define uma ação boa ou ruim não é ela só estar de acordo com a regra. E ele acredita que há um consenso universal de qualidades que provocam louvor para todo mundo, como por exemplo a paciência e a sobriedade. E assim encerra o 5º capítulo do livro.